Olá, grupo, professor Fernando Figueiredo de Souza. Eu tratar nesse vídeo de hoje sobre a CLT. A CLT é a nossa história e a nossa blindagem. O que é a CLT? A CLT é a consolidação das leis de trabalho. A CLT ela não caiu do céu. Quando eu olhava para a carteira de trabalho na minha mão, via mais do que um documento impresso em papel. Via o suor, a voz e a resistência de gerações de trabalhadores que lutaram para que a minha vida laboral não fosse marcada pela exploração sem limites. A CLT foi assinada em 1º de maio de 1943, durante o governo de Getúlio Vargas, com o propósito de unificar e organizar uma legislação trabalhista até então dispersa e insuficiente. O seu significado vai muito além de um conjunto de artigos e parágrafos legais. Ela representa a verdadeira espinha dorsal da dignidade social do Brasil. A consolidação estabeleceu a premissa fundamental de que o trabalho não é uma mercadoria qualquer e que o trabalhador precisa de proteção contra a assimetria do poder econômico do empregador. A CLT é uma proteção para você, trabalhador, para você, trabalhadora, para nós, trabalhadores. Nada disso foi concessão gratuita do Estado ou presente de governantes, do passado e do presente, né? A CLT foi fruto direto de décadas de greves, manifestações, prisões e conquistas do movimento operário que, desde o início do século XX, exigia condições humanas nas fábricas, limites para a exploração infantil e jornadas suportáveis. Quais são os principais direitos contidos na CLT? Direitos para o trabalhador e para a trabalhadora. E é isso que o patrão não quer que você saiba. E muitas vezes não quer te pagar. Principais direitos garantidos pela CLT são jornada de trabalho e hora extras, limite constitucional de 44 horas semanais e pagamento de adicional coercitivo para as horas excedentes, garantindo o direito ao descanso, jornada de trabalho estabelecidas. Segundo, salário mínimo e férias remuneradas, garantindo um piso salarial vital ao sustento e 30 dias de descanso anual remunerado, acrescidos do terço constitucional. Terceiro, 13º salário, uma gratificação do fim de ano indispensável para o equilíbrio econômico do orçamento familiar das classes trabalhadoras. Isso é direito que o trabalhador e que a trabalhadora tem. E quem trabalha não tem carteira assinada não tem esse direito. E é isso que boa parte dos donos dos meios de produção querem. O quarto, Fundo de Garantia do Trabalho, né? E seguro-desemprego, FGTS e seguro-desemprego. Proteção financeira contra a demissão sem justa causa. E suporte econômico essencial durante períodos de transição de emprego. Quinto direito, a licença maternidade e a licença paternidade. É direito garantido. Proteção fundamental ao vínculo familiar e ao desenvolvimento biológico e emocional da criança nos primeiros meses de vida. Sexto direito, normas de saúde e segurança. Regras rigorosas para ambientes insalubres e perigosos, obrigando as empresas a prevenirem acidentes e doenças ocupacionais. São direitos fundamentais contidos na consolidação das leis trabalhistas, né? Por que é vital conservar esses direitos? Preservar a CLT é fundamental porque ela impede o retrocesso social e a barbárie nas relações produtivas. Sem regras mínimas impostas pela legislação, o trabalhador individual, informal, haja vista, né?
enfraquecido na negociação com grandes estruturas corporativas, acaba sendo forçado a aceitar jornadas exaustivas e remunerações indignas apenas para garantir a sua sobrevivência imediata do seu emprego. Por que é importante conhecer? Estão querendo destruir esse direito. Estamos na época de campanha, tem partidos, tem candidatos defendendo a eliminação da CLT. Isso que é um direito do trabalhador, da trabalhadora. Você terá aposentadoria. Percebe? Pagando o INSS. Percebe? A ameaça atual, latente. Estão destruindo a CLT, querem destruir a CLT. Assisto hoje com profunda preocupação ao desmonte gradual dessas garantias sob o pretexto sedutor da flexibilização e da modernização, que é o papo do empreendedor. Não existe trabalhador empreendedor. Muitos empreendedores hoje estão fazendo bico porque tiraram seus direitos da carteira de trabalho. Reformas desenhadas sem a devida proteção social transformam direitos históricos em custos dispensáveis, precarizando o cotidiano e empurrando milhões de brasileiros para a insegurança social. Cuidado! Em nome do empreendedorismo, em nome da flexibilização, em nome de dizer, você vai ser o seu chefe, você vai apenas fazer um bico, porque as mídias sociais, a precarização da uberização do trabalho pelo aplicativo, ele não traz nenhum benefício para o trabalhador, explora o trabalhador. E a carteira de trabalho, a consolidação da lei trabalhista, ela protege. Por isso é preciso conhecer para defender. Quem não conhece a história e o conteúdo da CLT, corre o risco iminente de entregar de graça o que custou a vida, a liberdade e o sangue de milhares do passado. Conhecer a lei trabalhista não é uma simples questão burocrática ou jurídica. É a principal arma política, consciente e cidadã que o trabalhador possui para defender seu próprio futuro e a dignidade das próximas gerações. Eu vejo muita gente falando, quando fala em CLT, fala com preconceito. Muitos nem conhecem. E muitos políticos estão se aproveitando disso hoje para inculcar na tua cabeça, no teu coração, de que CLT é algo pejorativo, é algo negativo. Não entre nessa. CLT é a nossa história, é a blindagem da sua profissão, do seu trabalho, é o seu ganha-pão no presente e uma aposentadoria no futuro. Fernando